E antes de ir para a pergunta dos profissionais, eu queria ficar aqui um pouquinho ainda nisso, porque tem uma pessoa que você já criticou, inclusive sobre o caráter e tal, que é o Clodovil. Já criticou, já até chegou a sair em notícia que você revelou que ele batia na mãe, umas coisas assim, bem tensas no quesito de caráter. Como que ele era pessoalmente? Era isso mesmo? Ruim. Ele era uma pessoa ruim, uma pessoa que não se amava e não amava ninguém. Ele só queria destruir, destruir, destruir. Ele não assumia nada, né? Ele era um homossexual preto, ele não assumia nada disso, quer dizer, né? Ele tinha, parece que vergonha do que ele era, de ser como ele era, e agredia as pessoas o tempo todo, né? E tinha essa história. A Elke tinha me contado, porque a Elke desfilou para ele. E quando ela via ele chorando na televisão, ela dizia assim: isso aí não é saudade não, isso aí é remorso, porque ele batia na cara da mãe, na frente da gente, das modelos todos ali. Aí, como a Elke era a pessoa mais verdadeira que eu conheci na minha vida, tudo que ela falava, você podia escrever que era verdade, eu acreditei, mas guardei para mim. Aí um dia eu fui entrevistar a Eugênia Fleury, que tinha uma loja no Iguatemi, que tinha sido modelo dele, e aí ela contando, onde ela falou, ele era horrível, ele batia na mãe na frente da gente, a mãe vinha com o cafezinho, ele botava ela como se fosse uma coisa para dentro da casa, assim, e batia no rosto dela. Aí um dia eu tô jantando na casa da minha amiga Leila Assunção, que foi modelo, começou, que é uma grande autora de teatro, maravilhosa, minha amiga querida. E aí, no meio lá da conversa, era um jantar que estava cheio de gente, estava o Pelé, Camila Pitanga, Mila Christi, um monte de gente, Helene Ravache. E aí, no meio, uma rodinha, você desfilou para o Clodovil. Ela falou, Deus me livre, que pessoa horrível, ele batia na cara da mãe, na frente da gente. Nossa, então muitas quer dizer, pessoas, três né? pessoas diferentes, em momentos diferentes, contaram a mesma história, então porque, né? Mas eu já tinha acreditado, porque a Elke não mentia de jeito nenhum. Mas aí eu tive certeza, né? E uma vez eu trabalhava na Rede Mulher, o Lars Grael tinha acabado de perder a perna e foi dar uma entrevista para ele. Estava na maquiagem, a perna mecânica dele encostada assim na parede, e a esposa dele do lado da cadeira, onde ele estava maquiando. O Clodovil chega com a bolsa assim e fala assim: nossa, botou a perninha para tomar sol? Aquele silêncio assim, né? Porque era uma coisa ainda traumática para o Lars, todo mundo sabia, né? Então foi uma coisa terrível. Então é isso, quer dizer, o problema é que eu tenho memória e eu conto as coisas, né? Então, porque eu acho assim, eu acho uma sacanagem as pessoas. Tem gente que fala assim, não, porque você e o Clodovil são duas pessoas de verdade. Eu fico apavorado, falando, não tenho nada a ver com ele, a não ser a questão de ser gay. Só que eu assumo, né? Sempre assumi. O Aguinaldo Timóteo, você lembra do Felipe Campos tirando ele do armário no programa Meu Super grande Pop? querido amigo, Aguinaldo Timóteo. Nossa, aquilo foi emblemático. Toda vez que você fala de gay, né? Eu sou gay, eu lembro dessa história. Pois é uma coisa triste. Eu acho que não tinha o direito de fazer com o Aguinaldo, porque ele não... né? Eu acho que a pessoa tem que sair do armário, você não tem que tirar ninguém do armário, né? Eu acho que as pessoas têm esse... Eu fui muito acusado disso, inclusive, nunca fiz. Nunca tirei ninguém do armário, mas sempre fui muito acusado disso. Mas eu acho um absurdo, eu acho que você sai do armário quando você quiser, né? Você que tem que decidir. E justamente por isso eu fiquei amigo do Aguinaldo, porque sempre respeitei esse segredo dele, essa coisa que era uma coisa dele, né? E eu conheci o Aguinaldo entrevistando. Tem uma história engraçadíssima, inclusive, não sei se dá tempo de contar. Eu cheguei no hotel para entrevistar, no hotel Normandie. Ele chegou com um carro roxo, com umas coisas amarelas assim em cima, era um carro bem exagerado. Aí ele desceu assim, meu jovem, vamos subir. Então, eu subi com ele para o apartamento. Quando eu abro a porta do apartamento, ele tinha um rapaz negro nu, lindo assim, parecia modelo, nu, deitado no carpete assistindo o Globo Esporte. Aí a gente entrou, ele subiu na cama, ficou em pé na cama, o Aguinaldo tirou o sapato e tal, aí tirou a meia, aí ele ficou em pé na cama e foi tirando tudo, gravata, paletó, foi jogando tudo, ficou de sunga ali, de cueca. Aí deitou na cama e com o pé ele fazia assim no rapaz.
vem papai, vem papai. O rapaz subiu e se atracou com ele lá e começaram a se beijar. Eu com o caderninho, eu era foca ainda, comecinho de carreira, né? Imagina, eu fui entrevistá-lo sobre... Era uma pergunta, era se ele era supersticioso. Meu Deus, Era isso, gente, só. Imagina uma coisa Nada, assim. Eu com o caderninho, assim, e com a caneta, e aí ele se atracando lá, de repente ele vira e fala assim, vamos, meu jovem, eu faço muito bem duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, mas eu não. Ou eu olho ou eu escrevo. Aí ele falou, você é dos meus, e ficamos amigos para a vida toda. Ele tinha posições políticas horríveis, que eu discordei dele, depois ele melhorou e tal, mas sempre fomos amigos. Ele chegava em São Paulo, a primeira coisa que ele fazia era me ligar. Ele adotou a filha dele porque ele se inspirava na minha história com a minha filha, então ele sempre falava isso. Aquilo que você fez, aí quando chegou essa mulher com a filhinha na Câmara, eu lembrei de você e resolvi adotar a menina e tal, né? Ela me chamava de tio, inclusive, por isso e tal, né? Então, é isso. Agora, eu acho que, sabe, eu sempre respeitei esse segredo dele, né? Nunca... Mas todo mundo sabia, né, nos bastidores que ele era gay, sabia, né? Mas ninguém divulgava. Ele não isso. gostava de falar, né? Então, é direito dele, né? Verdade. A gente vai para os finalmente aqui, tem algumas perguntas ainda, rapidinho. Porque, um papo com você duraria 3, 4 horas, né? Mas porque eu falo muito, tranquilamente. Né? Mas eu sei que você tem compromisso, né? Vai assistir o jogo da Copa logo mais. Jojo Todinho, o que você acha dessa personalidade da internet? Uma decepção, né? Decepção, uma pessoa que fez a carreira dela em cima de nós, né, gays, e depois só faz né, só se vendeu mesmo pro lado, né, essas coisas. Uma pessoa que não vale a pena, né, que evite. Usou a causa gay, né? Usou a causa gay. É o que a gente falou no começo, todo, né, e depois cuspiu no prato que comeu, né, então... Ela é artista do que, na sua opinião? Cantora, o que... Hoje em dia eu não sei mais o que ela é, né? Ela está estudando direito, né? Influenciadora. Eu acho, né? É uma decepção para mim. Assim, acho que a maior decepção para mim é a Regina Duarte. Foi meu ídolo. Eu amava a Regina, amava. Eu lembro quando ela fez 25 anos de carreira, eu fui apresentado a ela. Ela fez uma exposição e tal. O meu amigo Rubens Evald me apresentou para ela. E eu fiquei encantado e cheguei perto dela e falei assim, ai, que medo de chegar perto de você, porque você é tão meu ídolo que eu tenho medo de estragar isso. E agora, né, as M's todas que ela faz, né, essas posturas dela horrorosas todas, então é uma tristeza, né? Acho que até a Gabriela parece que deu uma, né? Porque afastada. Triste, porque uma pessoa que fez uma peça ela fez acho que a Branca Dias, né, do Dias Gomes, quer dizer, uma peça de esquerda e tal. Aí, de repente, dá essa guinada, não sei se é porque ela virou fazendeira, sei lá o que passou pela cabeça, mas é triste você ver uma pessoa que tinha uma postura, que era uma pessoa legal, que fazia coisas... Uma atriz, como atriz, é a maior da televisão para mim. Não tem ninguém na televisão assim mais que tem um jogo com a câmera melhor que a Regina Duarte. Eu sou apaixonado por ela como atriz. Agora, é triste, né? Porque é uma pessoa que você admira e que, de repente, dá essa guinada ao contrário, contra tudo que se acredita. Então, eu tenho uma decepção mesmo muito grande. Aliás, o país está todo dividido, é uma briga para lá, uma briga para cá, né, Léo? Mas aí que tá. Né? Mas dividido por quê? Né? Porque não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de ter um bandido, uma família bandida e pessoas do bem, e um presidente que é o maior exemplo de estadista no mundo hoje. Né? Você vê os Estados Unidos, coitado, deve estar morrendo de vergonha de ter esse homem louco como presidente. E nós temos o maior estadista do mundo como presidente, e tem gente que acha que ele é ladrão, que ele roubou, que ele não sei o que, já está tudo mais do que provado, comprovado, e que não, né?
E esse outro que está mais comprovado de que é bandido mesmo, que a família inteira é bandida, o homem quer vender o Brasil para os Estados Unidos, tudo, e tem gente que apoia. Então eu não consigo entender isso, né? Porque não é mais uma questão de política, né? de esquerda, direita, é uma questão de bom senso. Temos um louco de um lado que copia, inclusive, aquele louco lá dos Estados Unidos, né? Ele, a família ele baba ovo para aquele idiota, e um presidente maravilhoso, um homem que construiu uma história que poucas pessoas no mundo construíram. Um homem que veio, né, lá do sertão do Nordeste, com todo o sacrifício, veio de pau de arara para São Paulo e construiu esse império, essa coisa maravilhosa. Então ficam querendo achincalhar, ficam procurando provas contra ele e não descobrem, claro, porque ele é honesto. Então é triste você ver isso, né? Mas... Deolane Bezerra. Essa daí deu... Então, eu acho que as provas precisam aparecer, né? Porque a gente sabe que ela está presa, se está presa é porque deve ter coisas, mas eu acho que precisa ser mais esclarecido em termos de... Eu conheci pessoalmente, ela me convidou para uma festa que ela queria me conhecer, eu fui à festa, ela foi muito bem recebido por ela, pela família dela, foi uma pessoa muito, muito simpática, muito... gentil comigo, mas não conheço. Então, agora, se está sendo acusada, as provas têm que aparecer, né? Eu acho que tem que ser mais transparente isso, né?